Você muito provavelmente é uma das milhões de pessoas que, assim como eu, acha que o preço do aluguel no Brasil está muito fora da realidade. Independente de quanto você ganha por mês, essa é uma realidade que a gente está vivendo no Brasil, mas que infelizmente não acontece só no Brasil. Mas por aqui, os preços dos aluguéis, principalmente depois da pandemia, subiram muito. Subiram no mundo inteiro. E a renda das pessoas, claro, não acompanhou esse aumento. Mas por que os aluguéis estão tão caros? Há fatores locais, mas principalmente fatores federais que impactam diretamente esse cenário. É sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro, a gente precisa entender um ponto essencial. O governo federal está endividado como nunca antes na história. Isso afeta diretamente a nossa economia. E quando afeta a nossa economia, afeta as nossas vidas. A dívida pública federal do país está lá na casa dos 80% do PIB. Tem noção do que é isso? O Brasil hoje tem a maior taxa de juros real do mundo. Do mundo. Mais até do que a Rússia, que está em guerra. Atualmente, a taxa Selic está em 13,25%, 13,25% ao ano, que significa que, na prática, os investidores podem ganhar mais dinheiro sem fazer nada em casa, apenas aplicando esse dinheiro no Tesouro Direto, que paga, por exemplo, cerca de 15% ao ano, livre de risco. É considerado o investimento mais seguro de todos. No mercado imobiliário, o investidor que tem 400 mil para aplicar pode escolher entre investir em um imóvel para alugar ou simplesmente deixar esse dinheiro parado e rendendo. E o que ele vai fazer? Vamos fazer uma conta. Se ele compra um imóvel de 400 mil reais ou constrói um imóvel de 400 mil reais e coloca ele para alugar, ele vai alugar por mais ou menos 2 mil reais por mês. Isso representa uma rentabilidade de apenas 0,5% ao mês, o valor do capital investido. Agora, se ele pega esse mesmo valor e coloca no investimento seguro, ele pode ganhar mais de 1% ao mês sem se preocupar, sem pagar taxa de imobiliária, sem vacância do imóvel. Fora que eu não estou falando de nenhuma outra coisa, como por exemplo, imposto de renda, ou considerando aqui os meses sem inquilino. Ou seja, colocar dinheiro no Tesouro Direto é muito mais vantajoso em termos financeiros. E quando a gente tem cada vez menos oferta, porque o dinheiro está indo para os investimentos, aí a gente já sabe o que acontece. Quanto menos oferta, mais o preço sobe, porque a demanda não para de subir. Por que a demanda não para de subir? Porque para os investidores vale a pena fazer o quê? Colocar o dinheiro em outros investimentos. Nem mesmo os fundos imobiliários, que pagam em mais de 1% ao mês, estão recebendo esse recurso. Coisas que nunca aconteceram antes na história recente econômica do país. São coisas que acontecem uma vez a cada década, a cada 2 décadas, e olha lá. Então, para a pessoa que tem um imóvel de 400 mil reais, vale mais a pena ele torrar esse imóvel, vender, coloca lá um desconto de 30%, vende o imóvel por menos de 300 mil reais e aplica esse valor e vai ganhar mais dinheiro. Aí a gente volta a se perguntar o que o governo entra nessa história. O governo ele se financia basicamente com 3 formas, e só 3 formas. Ou ele imprime dinheiro, o que gera inflação, ou ele aumenta impostos, o que no Brasil já está insuportável, quanto mais impostos vai diminuir, quanto mais a alíquota tributária diminui a arrecadação, que aumenta a sonegação e outras formas, ou ele aumenta a dívida pública. E quando o governo emite dívida pública, que é o que está se fazendo para financiar os seus gastos, ele acaba reduzindo a quantidade de dinheiro que está disponível no mercado. Ele faz com que os juros acabam subindo, encarecendo o crédito e tornando inclusive a construção civil muito mais cara. E se fica mais caro construir, os imóveis também ficam mais caros. E os aluguéis também ficam mais caros. É um ciclo vicioso provocado pelo excesso de gastos do governo. Não isoladamente, mas principalmente por isso. E que acaba prejudicando principalmente aqueles que dependem de um imóvel para alugar. Mas e as cidades? Elas têm alguma coisa para fazer para diminuir o aluguel, por exemplo? Ter, até tem. Na verdade, facilitar o aumento da oferta de imóveis, a oferta de aluguéis, é um caso. Isso dá para estancar a sangria. Curar já é um pouco mais complicado. O que dá para fazer, por exemplo, a curto prazo, seria, por exemplo, você pode parcelar o ITBI, se a sua cidade ainda não permite isso. Isso vai facilitar a compra e venda de imóveis, vai destravar novos negócios e vai aumentar a oferta. Dá para revisar exigências, como a de vagas de garagem, que muitas cidades têm. Hoje, quem constrói prédio muitas vezes é obrigado a incluir vagas de garagem no produto, o que encarece o custo da obra, o custo do apartamento, o que pode aumentar o preço, aliás, que aumenta o preço. Outra coisa que pode ser feito é ampliar o potencial construtivo, adensar as cidades, o que vai reduzir os custos também para o empreendedor e vai dar mais oferta. O adensamento urbano, ele aumenta o uso dos espaços disponíveis na cidade, reduz o custo com o terreno e aumenta a lucratividade dos negócios. São ações que ajudam a equilibrar
a oferta e a demanda reduzindo os valores do aluguel, mas ainda assim, para realmente a gente ter uma equilibrada entre a renda média das pessoas e o preço médio do aluguel, precisa mexer na forma de como a economia brasileira está inserida. E parece que o governo não está nem um pouco interessado em mudar a forma que está fazendo as coisas. Fica ridicularizando medidas liberais de economia de gastos. Então, o alto custo do aluguel não é um problema isolado. Ele é consequência direta de um governo que gasta muito e que impacta negativamente a economia de todo mundo, principalmente quem tem aluguel para pagar. Enquanto esse modelo não mudar, a tendência, infelizmente, é que os preços continuem altos e o poder de compra dos brasileiros continue caindo. Mas a nível municipal, a gente pode agir para aliviar esse cenário e tornar os imóveis ainda mais acessíveis, ou um pouco menos restritivos. E você, o que você acha dessa situação? Comenta aqui embaixo no vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá o teu like aqui, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo, entendam que o verdadeiro responsável pelo encarecimento de tudo no Brasil e também do aluguel é sim o governo federal.